Apenas para nós podermos situar como seria uma espécie de cronologia dos fins dos tempos, eu me arrisco aqui hoje a fazer uma pequena cronologia. Evidentemente que falar do futuro, do que ainda não aconteceu, sempre é muito perigoso, não se deve ser dogmático. Eu leio muitos livros por aí, praticamente uma agenda fechada da segunda vinda de Jesus. No dia tal ele vem e faz isso, depois ele faz aquilo, aí ele vai para tal lugar, aí ele volta, aí ele sobe, aí ele desce. Tanta gente já fez a agenda de Jesus que eu acho que Jesus está só esperando que mandem para ele lá para ele tomar conhecimento. O que é que ele precisa fazer? Meus patrões aí, vocês que decidiram, né? O que eu tenho que fazer? Como é que é mesmo? No dia tal eu faço isso? Os homens precisam ser mais humildes diante daquilo que não se sabe e que o próprio Cristo disse, cautela, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Ele reservou para a sua exclusiva autoridade saber essas coisas. Então, sempre é temeroso querer estabelecer uma agenda para a segunda vinda de Jesus. Tendo dito isso, o máximo que nós podemos fazer é tentar olhar aproximadamente estas coisas. Então, nesse sentido, a sequência mais provável do fim dos tempos seria a seguinte. A primeira coisa que precisa acontecer, precisa se cumprir, é a vitória do Evangelho em todo o mundo. Ele falou isso em Mateus 24. Será pregado o Evangelho em todas as nações, para testemunho, então virá o fim. Nós estamos no período, na época da pregação do Evangelho. Cristo conquistou o direito de que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Ele disse isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Preguem o Evangelho para todas as pessoas. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a pregação do Evangelho decorre da exaltação de Cristo. O Cristo exaltado, o Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, é quem está dando ordem, capacitando a sua igreja para que pregue o Evangelho em toda a terra. Nós estamos neste período. O Evangelho ainda não foi pregado para o último dos escolhidos. Quando o último dos escolhidos, o último dos eleitos de Deus na terra, ouvir o Evangelho, então virá o fim. Mas enquanto o último dos escolhidos de Deus neste mundo não ouvir a pregação do Evangelho, não virá, não acontecerá o fim, a segunda vinda de Jesus. Paralelamente com a pregação do Evangelho em todo o mundo, também corre a ideia do crescimento da iniquidade. Esse é o segundo aspecto que precisa acontecer. Sem ele, não haverá a segunda vinda de Jesus. O próprio Cristo, quando falou sobre a necessidade do Evangelho ser pregado em todo o mundo para então vir o fim, ele disse que nesse mesmo ínterim haveria muitos escândalos, muitas traições e um esfriamento do amor. Ele diz, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu não vejo uma declaração mais alarmante da palavra de Deus do que essa. Porque é o Filho de Deus, é aquele que veio para salvar a sua igreja, que está dizendo que, por causa do crescimento da iniquidade no mundo, o amor se esfria de quase todos. Ora, o amor não se esfria do mundo, porque o mundo não tem amor. O mundo não tem verdadeiro amor. Ele está falando de sua igreja, do seu povo. E está dizendo que antes da segunda vinda de Jesus, aconteceria um esfriamento. Eu sei que muitos esperam avivamento, esperam paz e prosperidade, esperam crescimento da igreja no fim dos tempos de forma exorbitante. Não parece ser isso que está profetizado. Mas sim, um esfriamento. E se nós lembrarmos que Paulo diz, em 1 Coríntios 13, que sem amor, ainda que nós tenhamos todos os dons, ainda que nós sejamos ricos e poderosos, sem amor, não somos nada. Então, se, paralelamente, enquanto a igreja precisa pregar o Evangelho, há também um esfriamento do amor verdadeiro,
Talvez muita dessa pregação seja aquilo que nós vimos já nos dias de Paulo, que ele fala que muitos pregavam por porfia, né? Pregavam por contenda, ao invés de pregar o evangelho por humildade e por verdadeiro desejo de ver almas sendo salvas. Muitos ministérios, muitas denominações pregam o evangelho no mundo, meus irmãos, não para salvar almas, mas para fazer crescer o ministério. Pregam não para trazer pessoas redimidas a Cristo, mas para poderem criar megas igrejas e colocarem placas enormes e poderem ser respeitadas por todo mundo. Nós andamos em tudo que é lugar, o que nós mais vemos é ministério disso, ministério daquilo, e lá está aquela foto enorme do líder, do cabeça, do chefe daquela organização, daquela denominação. O evangelho precisa ser pregado para a salvação, mas muitos pregam para benefício próprio. E daí, nos desesperaremos? Não. De um jeito ou de outro, cumpre a Escritura. De um jeito ou de outro, cumpre a palavra de Deus. Mas os despenseiros têm que ser fiéis e serão julgados por aquilo que fizeram, por aquilo que pregaram. O Senhor chama a sua igreja para a grande festa final de casamento. Isso acontece depois que o evangelho é pregado satisfatoriamente em todo o mundo e, ao mesmo tempo, existe esse absurdo crescimento da iniquidade. É um sistema mundano do mal, operado pelo dragão, através dos três aliados, a besta do mar, a besta da terra e Babilônia. Ou seja, o poder da coação, o poder da sedução, o poder do entretenimento, do prazer. Essas três palavras definem bem. Coação, sedução, prazer. São as três armas do dragão para esfriar a igreja. Esfriar o amor verdadeiro do povo de Deus. O sistema se prepara para que chegue um cabeça, que é o anticristo. Quando o anticristo surge, no final desse grande ministério da iniquidade que está em operação no mundo, Paulo diz já desde os seus dias, mas aguarda somente que apareça aquele filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual Paulo diz que Cristo Jesus não virá sem que antes ele venha. Portanto, o surgimento, o aparecimento deste anticristo é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual Jesus não voltará. E talvez seja a única coisa que falta de fato acontecer. O aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo. Quando ele aparece, começa a grande tribulação. Como nunca houve, nem nunca jamais haverá. Tribulação esta que é contra, que é sobre, que é em relação à igreja. Eu sei que muitos esperam que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação. Que sentido haveria numa grande tribulação se não fosse para a igreja? Quem que vai ser atribulado? Os ímpios? A tribulação é para o povo de Deus, é teste para os verdadeiros crentes. É aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, é fogo para provar o ouro. Quando prova o fogo, o ouro fica mais puro. Separa as impurezas. O linho finíssimo e puro fica mais linho finíssimo e puro. Por isso, a tribulação é para o povo de Deus. O Senhor só vai resgatar a sua igreja no arrebatamento, no exato instante da sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é esse momento dos dois grandes banquetes. Os dois grandes banquetes do fim do mundo. Eles são simultâneos. Acontecem no exato e mesmo momento da segunda vinda de Jesus, que põe fim à grande tribulação, que encerra o período do mal na terra,
Significa simplesmente que o Senhor desce até as nuvens do céu. É assim que Paulo descreve a vinda de Jesus. Uma única segunda vinda, não tem uma terceira ou uma quarta vinda na palavra de Deus. O Senhor veio uma vez e virá segunda, e ponto final. Alguns sistemas teológicos fazem Cristo fazer um verdadeiro vai e volta. Ele vem até as nuvens, recolhe a igreja, vai de novo para o céu, fica 7 anos lá, depois dos 7 anos ele volta, terceira vez que ele volta, mas estabelece um milênio na terra, depois mais 1000 anos, ele volta outra vez, umas 4 vezes Jesus tem que voltar, sobe e desce. A palavra de Deus não descreve essas coisas, isso é imaginação humana. A Bíblia diz que na segunda vinda de Jesus, todo olho o verá. Não existe vinda secreta. Sabe aquela história de apertem os cintos que o piloto sumiu? De vez em quando eu vejo em alguns carros, este carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Nunca viu isso aí? É engraçado, né? Está escrito lá, um adesivo no para-brisa do carro, este carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Essa visão é de que Jesus vem, invisível até as nuvens, aí ele arrebata a igreja secretamente, e as pessoas só ficam sabendo porque o cara sumiu. Desapareceu, apertem o cinto, o piloto sumiu. Não tem vinda secreta do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus é gloriosa. Todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Pondo fim à grande tribulação, em que a igreja do povo de Deus vai passar, o Senhor Jesus vem até as nuvens, recolhe a sua igreja, é o encontro, é a festa de casamento, é o banquete dos salvos. Nesse mesmo instante, acontece também o banquete dos ímpios. Onde eles serão um banquete. Não é o banquete deles, ou para eles. É o banquete deles mesmo. Eles serão o banquete para as aves dos céus. Então a sequência é essa. Primeiro, o evangelho vitorioso em toda a terra. Segundo, crescimento da iniquidade, até que surja o anticristo. Terceiro, a grande tribulação, a perseguição dos crentes na terra. Quarto, o arrebatamento do povo de Deus na segunda vinda de Jesus. Então, a ceia do povo de Deus. E, em quinto lugar, a destruição dos ímpios, dos perversos aqui na terra.